Oi, você já ouviu falar a respeito de Neurose? Bom, as pessoas acabam categorizando a palavra neurose de uma maneira bem negativa, dizendo que são comportamentos onde as pessoas acabam vendo que é algo complicado, vendo que é algo que pode prejudicar a vida, mas a neurose é um grande indicativo que a mente está indo tudo bem. Então, hoje no vídeo a gente vai falar a respeito de neurose, o que é a neurose, quais são suas categorias e também para você conseguir verificar se você possui alguma neurose e tratar isso com uma certa naturalidade, coisa que as pessoas hoje em dia não conseguem tratar de fato. Então, pegue sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito das neuroses que o ser humano pode ter. Acredito que seja algo que seja de comunalidade entre as pessoas e que as pessoas devem aprender a lidar com maior naturalidade, porque todos nós somos neuróticos de alguma forma. Isso mostra que a gente tem ali o desenvolvimento psíquico em ordem e que, de fato, algumas neuroses acabam trazendo preocupações, mas que de alguma forma a gente tem que aprender a lidar da melhor maneira possível. Antes da gente começar esse vídeo, por favor, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, sempre teremos informações a respeito da sua saúde mental e, claro, se puder, compartilhe a informação para pessoas que queiram realmente saber sobre saúde mental, sobre a saúde psíquica em específico, assim também como você pode deixar o seu comentário falando a respeito das coisas que você quer ver dentro do canal. Porque assim você já vai ajudar a gente a ter ali um melhor envolvimento com as pessoas e poder ali dar informação de qualidade a quem precisa, tá bom? Então vamos lá e vamos começar o vídeo. Bom, quando a gente fala a respeito de neurose, a gente está dizendo que é basicamente uma certa configuração, né, se assim podemos dizer, da nossa mente a respeito dos nossos desejos e impulsos que são reprimidos na infância. Vamos dizer que esses impulsos e desejos reprimidos, eles acabam ficando internalizados no nosso inconsciente e de fato o inconsciente ele acaba dando certas pulverizações, ela acaba colocando para fora alguns aspectos a respeito disso, né? E fala, olha, você acabou negligenciando um desejo. Então nesse caso você vai sentir determinada coisa, vai fazer determinada coisa. Então vamos dizer que o inconsciente não deixa esses desejos reprimidos que acabam acontecendo na nossa infância ou até mesmo em algumas fases adultas acabar ocorrendo. E vamos dizer que o nome desse mecanismo que basicamente a mente faz de colocar esses desejos, essas angústias reprimidas para fora, sendo que a gente adquiriu na nossa infância de diversas maneiras, é chamada de neurose. Freud ele acabou especificando bastante, né, a respeito da neurose, começou a ser investigada, né, antes pelo Charcot, que foi um dos mentores de Freud, mas que o desenvolvimento psicanalítico acabou agregando as neuroses e acabou ali tendo bastante coisas interessantes, né, em seu puro desenvolvimento para que pudéssemos, né, consolidar o que seria o sintoma neurótico. E a neurose ela se configura dessa forma, né, onde ela, de acordo com a maneira como ela acaba se especificando, né, ela acaba sendo manifestada dessa forma e acaba atingindo aí o ser humano de diversas formas em específico, né? Então, a respeito da neurose, a gente tem 4 tipos principais. O primeiro tipo principal que a gente pode dizer é o histérico, a neurose histérica, que basicamente é quando esses desejos, esses impulsos de uma certa maneira, né, eles acabam ficando na nossa mente, só que eles acabam se sintomatizando de alguma forma. E pelo fato deles acabarem se sintomatizando, a pessoa ela pode apresentar algumas paralisias, cegueira, até mesmo ter ali aspectos físicos envolvidos nisso tudo. E vamos dizer que isso é algo que antigamente achavam que apenas as mulheres eram histéricas, né? Pelo menos assim, o primeiro desenvolvimento da psicanálise considerava que apenas as mulheres tinham a histeria de uma maneira principal, a neurose histérica. Porém, foi visto durante o tempo e durante os estudos
que os homens também tinham essa condição. Então, nesse caso, as condições que de fato acabam manifestando numa neurose histérica seria quando, né, de fato, há essa sintomatização, né? Ou seja, a pessoa acaba tendo diarreia, acaba tendo ali, se manifesta no físico de alguma forma. Então a gente pode dizer que a neurose histérica é um dos pontos ali da tipologia, né, das histerias de alguma forma. A gente pode dizer também que existe a histeria obsessiva, né? Ou seja, eu até falei a respeito do transtorno obsessivo compulsivo, né? Em um vídeo passado que vai aparecer exatamente nesse cantinho aqui, né, no card para falar para vocês, que antigamente o transtorno obsessivo compulsivo ele era chamado de neurose obsessiva compulsiva e ele acabou surgindo dessa maneira. Por quê? Nesse caso, esse desejo reprimido, esse impulso que a gente teve na infância, ele acabou manifestando, em vez de ficar sempre trancado e voltar como sintomas, ele acabou voltando como sentimentos, né? E esses sentimentos eles buscam ser correspondidos. Então, à medida que esses sentimentos eles não são correspondidos da maneira ideal, acaba acontecendo que o ser humano ele acaba tendo manias de alguma forma, né? Então ele vai acabar tendo ali repetições compulsivas em determinados hábitos, né? Por exemplo, verificar se a porta foi trancada 7 vezes antes de sair de casa, passar pano na casa umas 6 vezes, porque a pessoa talvez não se lembre que acabou passando pano alguma vez, acabar fazendo compras, né? De, por exemplo, a pessoa quer comprar uma roupa, ela acaba comprando 6 roupas durante o dia, achando que não comprou nenhuma, e por aí vai. Isso aí é a neurose obsessiva. Nesse caso, ela busca ali fazer o alívio desse sintoma, né? Fazer o alívio ali dessa pulsão, dessa angústia, repetindo ali ações, determinados conjuntos de ações. E isso acaba sendo dessa forma. E também tem a neurose fóbica, que nesse caso a gente está falando aqui sobre desejos, né? Mas a neurose fóbica ela acaba se tendo ali em questão da angústia, né? E em questão da angústia, a gente pode perceber que na neurose fóbica ela acaba mudando isso para o medo, né? Então, basicamente, eu tive um trauma na minha infância, por exemplo, e esse trauma nessa infância acabou me dizendo que eu deveria ter medo de determinada situação. E por acaso, essa determinada situação acaba acontecendo quando eu vejo um cachorro na minha frente. Então eu vou ter fobia de cães. E isso acontece muito frequentemente. Então as pessoas acabam falando, nossa, é um medo irracional, acabam ficando confusos porque falam, poxa, eu tenho medo de aranha, mas a aranha é inofensiva. Se eu manter a distância dela, não vai acontecer nada. Mas mesmo assim, ela acaba mantendo ali essa fobia, acaba mantendo esse medo, mesmo que irracional, por conta que é uma condição de uma neurose dela, uma neurose fóbica. E essa neurose fóbica acaba prejudicando ela de uma forma mais específica aí, né? Então, esses 3 tipos de neurose, né, que a gente pode perceber, que é a neurose histérica, a obsessiva e a fóbica, elas acabaram acontecendo em questões de coisas que foram vivenciadas na infância. Mas a gente também tem a da fase adulta, que nesse caso é a chamada neurose atual, né? A neurose atual ela acaba se manifestando na vida adulta, acaba reprimindo desejos, assim como angústias, só que na fase adulta, tá? Ainda mais por conta da fase de pulsão sexual. Lembrando que pulsão sexual não tem muito a ver com a questão de impulsos sexuais apenas com estímulo genital ou o sexo como a gente conhece. Às vezes tem a questão do afeto, do reconhecimento, da valorização, tanto exterior como interior. Então isso acaba sendo categorizado dentro da psicanálise como um impulso sexual, tá bom? E bom, continuando, a gente pode perceber que existe, né, características dessas neuroses na vida do adulto que acaba se manifestando de outras formas e que a gente vai acabar descobrindo agora. A primeira neurose adulta que a gente pode dizer seria a respeito da neurastenia, tá? É um nome um pouco diferente, um pouco estranho, mas quer dizer que a pessoa ela acaba tendo impulsos ali reprimidos de uma maneira mais agressiva, quando os nervos ficam à flor da pele. E nesse caso, a pessoa acaba tendo uma discussão boba e já fica totalmente irritado, acaba tendo atitudes desacomedidas, né?
vamos dizer que a pessoa ela acaba ficando bem, mas bem complicada em questão de como ela acaba demonstrando os sentimentos ou como ela dá vazão às suas pulsões emocionais de alguma forma. Sabe aquele chefe que, por acaso, se você acabar discutindo com ele, ele já vai estourar na hora, independente se foi um motivo pequeno ou se foi um motivo grande? Isso pode ser ali um sinal de neurastenia. Isso é muito comum na vida dos adultos, né? Ainda mais quando se tem traumas e repressões, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa, então isso acaba se manifestando de uma maneira um pouco mais comum, tá bom? Assim também, como a gente pode perceber que existe a neurose de angústia, né? Então vamos dizer que numa neurose atual, a neurose de angústia ela se manifesta por conta dos sentimentos tristes, né? Então ali pode ser uma melancolia, alguns sentimentos mais depressivos, né? Que não chega a ser o quadro de depressão, mas assim, existe ali a questão mais depressiva, a questão mais triste, e que isso acaba sendo ali um precursor ali para deixar a pessoa realmente triste, né? De um estado, vamos dizer, bem complicado de se lidar. E o mais interessante que a gente pode perceber é que geralmente essa neurose de angústia, ele acaba pegando mais o público feminino, mesmo que o público masculino também tenha sinais desse tipo de neurose da angústia. Então é interessante a gente entender que existe uma certa manifestação no público de sexo feminino, mas que isso pode englobar outras pessoas, né, outros seres, e que assim é necessário ter um cuidado especial a respeito disso, porque se a neurose de angústia ficar sendo postergada, protelada ou por acaso não ter seu cuidado inicial feito de maneira satisfatória, a pessoa ela pode ficar ali com um quadro depressivo ou talvez um quadro de ansiedade um pouco maior do que devia. E nesse caso ela acaba desenvolvendo outras psicopatologias envolvidas, como depressão, ansiedade, tendências suicidas e afins, tá bom? E também tem o último, que é a chamada hipocondria. Vamos dizer que a pessoa que é hipocondríaca, né, que tem essa neurose de hipocondria, ela acha que ela vai ficar doente o tempo inteiro, ela acha que vai ficar, de fato, que é o fim da vida dela, que aquilo ali não vai mais funcionar para ela, e que mesmo que ela se cuide, aquilo ali não vai dar certo. Então a gente acaba até achando piada que a pessoa que toma remédio demais, ela é uma pessoa hipocondríaca. Mas na verdade, isso é um estado mental. Então a gente pode dizer que a hipocondria seria basicamente o temor da pessoa no cessar da vida dela por conta de alguma doença ou por conta de algum quadro clínico. E isso acaba sendo manifestado em muitas pessoas. E também a hipocondria não é só a questão de vai tomar remédio. Não é só essa questão. Muitas vezes a questão da hipocondria ela tem também a ver com o fato da pessoa acabar se sintomatizando mesmo que não tenha sintoma algum. Então sabe aquela pessoa que acha que só porque uma pessoa do seu lado ficou doente, ela vai ficar doente também depois de algumas horas ou depois de um dia, mais ou menos, ela acaba manifestando aquilo? Então, pode ser ali um caso de hipocondria também. E assim, pessoal, é interessante a gente salientar também que muitas vezes a gente acha que as neuroses podem ser um mecanismo de defesa, mas na verdade as neuroses ela tem a ver com psicopatologia. Então são questões tratáveis, né, que devem ser utilizadas dentro de um ambiente de terapia, seja com psicólogo, com psicanalista, com psiquiatra ou qualquer médico que tenha a competência necessária para cuidar desse tipo de sintoma. Mas o mais interessante é nós entendermos que, de fato, não é um mecanismo de defesa. E que, de fato, isso também não é uma questão psicótica, tá? Muita gente acaba associando neuroses com alguns sinais de psicose. Mas, em breve teremos um vídeo a respeito aqui no canal, então fiquem ligados aí que a gente vai englobar esse assunto um pouco mais tarde. E bom, pessoal, acredito que seja isso, tá? Se você se identificou com algum sintoma, por favor, procure ajuda, tá? É interessante a gente entender essa questão, tá bom? A neurose, ela deve, como eu falei no início do vídeo, a neurose ela deve ser normalizada porque todos nós temos. Mas se você perceber que essa neurose ou com esses sinais ali, ele tem ali uma forma de atuar em você e que essa forma de atuação dessa neurose acaba prejudicando você, prejudicando sua vivência, prejudicando suas relações, seus relacionamentos, é hora de procurar ajuda. Então não hesite em procurar ajuda, tá?
ainda mais a respeito da sua saúde mental. Lembre-se, ninguém paga o preço da saúde mental em dia, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, assim também como deixar comentário e compartilhar a informação com quem você acha que é necessária essa informação, tá bom? Em breve teremos vídeos novos, toda sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e por hoje é só. Até mais!